E aí, pessoal, tudo jóia? Voltando aqui com o nosso curso de comunicação, mais um módulo para você. Agora vamos falar já praticamente quase que fechando toda essa gama de conteúdos que a gente trouxe para você nesse curso de comunicação sobre a importância da escuta. Não se faz comunicação sem escuta. Então a gente precisa entender o que é a escuta e como que ela influencia as nossas vidas, as nossas ações. Como sempre, eu começo perguntando para você, fazendo uma pergunta para te tirar aí do seu lugar comum. Como você tem escutado as pessoas? Você tem realmente parado para ouvir o outro? Para escutar ativamente? É sobre essas e outras questões que a gente vai falar a partir de agora aqui, nessa nossa última hora do curso de comunicação, preparado com muito carinho para você. Durante essa nossa aula, essas nossas aulas, né? Eu peço que você anote o que você considerar importante para depois você confrontar com as suas anotações lá do início e ver o que realmente confirmou no que você já sabia e o que agregou de conhecimento para você. Vamos lá então. Primeiramente, é importante a gente compreender que a escuta é uma capacidade humana. Antes de mais nada, é bom dizer que escutar é uma capacidade. E nem todos estão predispostos a isso, pois esse movimento nos tira da comodidade. Entender o outro é trabalhoso. Quando a gente se predispõe a escutar alguém, a gente entra num processo de compreensão das necessidades do outro, das reais necessidades do que o outro tem para as nossas vidas. Às vezes, quando alguém vem conversar com a gente quer entrar num processo de escuta. Por isso que eu coloquei que é realmente delicado, é trabalhoso, porque esse processo de escuta nos tira do nosso lugar comum, nos tira da nossa tranquilidade, da nossa comodidade. Enfim, o processo de escuta é dolorido até às vezes, viu? Bom, a capacidade de ouvir é uma das mais desafiadoras da humanidade e é também uma das que mais diferencia os grandes profissionais hoje. O grande profissional hoje no mercado de trabalho, numa instituição pública, no setor público, é aquele que tem a capacidade de sentar e escutar o outro, escutar as reais necessidades do outro. No campo empresarial, a gente pode pegar até mesmo a própria escuta que se faz com o cliente. Quando você escuta ativamente o que um cliente tem para te dizer a respeito do seu serviço, a respeito do seu produto, a respeito daquilo que você tem para oferecer para ele. Se você oferece algo bom, que seja realmente produtivo para a vida desse cliente, ele vai voltar e vai te dar um feedback positivo. Se você oferece algo negativo, a grande chance é dele não voltar, mas ele sair falando de você por aí. E falando mal, hein? Tem que ter muita atenção por isso. Falar é muito fácil, escutar é um processo árduo. Por quê? Falar, a gente já está acostumado a sair falando muita coisa por aí e às vezes a gente não para escutar. O grande risco do não escutar é não saber o que o outro pensa, às vezes, sobre nós. Os antigos costumavam dizer que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca para a gente escutar mais e falar menos. Mas na prática não é isso que acontece. A gente acaba falando muito mais e escutando muito menos. O que, na prática, acaba não sendo tão bom assim, porque a gente não vai exercitando a arte de escutar o outro. E não exercitar a arte de escutar o outro pode nos trazer sérios prejuízos. E pode trazer sérios prejuízos também para a saúde organizacional da nossa empresa. Se nós não temos a habilidade de escutar o que o outro sabe sobre nós ou o que o outro quer falar sobre nós, nós vamos criando um processo de doença institucional na nossa empresa. Vamos acabando com a nossa saúde realmente relacional, comunicacional dentro e fora da empresa. Bom, dizem que o ser humano pode falar até 150 palavras por minuto, mas pode ouvir até 1000. Olha só que interessante. Então você pode falar até 150, mas pode ouvir até 1000. A capacidade nossa de escuta, então ela acaba sendo muito mais aguçada do que a capacidade de fala. Um fator favorável a mais ainda para que a gente possa escutar o outro, para que a gente possa parar para ouvir o que o outro tem a nos dizer. Escutar é mais que ouvir. Por que eu coloquei essa imagem e junto com essa frase, escutar é mais que ouvir? Tá vendo ali a mesma situação que a gente já teve a oportunidade de falar no curso. Uma pessoa tentando conversar com a outra e a outra com o celular
na mão. Essa outra pessoa que está com o celular na mão está apenas ouvindo, mas não está escutando. Qual que é a diferença? Ouvir é um processo fisiológico, né? Está entrando som aqui, mas eu não estou escutando, eu não estou fazendo a assimilação do que eu estou ouvindo. Não estou assimilando o conteúdo que está entrando aqui nos meus ouvidos. Não estou fazendo realmente o processo lá dentro do meu cérebro. E isso pode ser muito grave, porque a gente passa a desrespeitar o outro, né? Como eu já dei o exemplo aquela hora, lembra que eu fiquei de costas aqui para vocês? Falei que seria uma baita falta de respeito? Então, é justamente o que a gente faz quando a gente apenas ouve e não escuta. Constantemente no dia a dia a gente tem o risco de ouvir e não escutar. Olha, nós temos a teoria de Otto Scharmer, que é professor do MIT, e ele é criador da teoria do U. É uma metodologia para soluções de problemas sistêmicos. Em sua teoria, ele nos propõe 4 níveis de escuta, que a gente vai começar a entender um pouquinho juntos agora. O primeiro nível de escuta é o downloading. Aqui, a nossa atenção está confinada dentro dos limites da nossa própria percepção habitual. Estamos apenas a confirmar o que já sabemos e não aprendemos nada de novo. Nada pode penetrar a nossa bolha. Ou seja, no download a pessoa não está aberta a escutar realmente, não está propensa realmente a escutar o outro. A escuta factual, quando nossa atenção começa a explorar o limiar da nossa percepção, percebemos informações relativamente novas, que podem desconfirmar o que já sabemos. Começamos a abrir a mente. Nesse nível de escuta, da escuta factual, nós começamos a nos abrir à possibilidade de escutar algo. Por quê? A nossa percepção ali, no meio daquela correria de informações, a gente escutou alguma coisa que nos chamou a atenção. Segundo nível. O terceiro nível é a escuta empática. Quando conseguimos realmente ver com os olhos da outra pessoa, estabelecemos uma conexão emocional e deslocamos a atenção para fora dos limites da nossa percepção. Isso só acontece quando abrimos o coração e nutrimos o nosso corpo emocional. Olha só que bacana. Então, nesse ponto, o professor Otto coloca que nós abrimos-nos ao encontro do outro realmente. Por isso que a escuta é empática. O que é a empatia, né? O colocar-se no lugar do outro. Ao contrário da apatia, que repele o outro, né? Então a escuta empática, ela realmente propõe-se a colocar-se no lugar do outro, escutar com os ouvidos do outro. A escuta generativa, ao quarto nível. Aqui a nossa atenção extrapola os limites da percepção do grupo e abre espaço para que as possibilidades do futuro possam emergir. É a expansão do poder de vontade do grupo. Aqui na escuta generativa, podemos dizer que é o nível máximo, é o nível hard, onde você, a partir da escuta, você quer explorar novas possibilidades, então. Esses são os 4 níveis de escuta, então, propostos aí pelo professor Otto Scharmer, lá do MIT, que é a teoria do U. Você consegue achar aí na internet, se você pesquisar mais, um pouco sobre a teoria do U, como que ela funciona, olha. Lá num primeiro momento, você tem a mente aberta, ou melhor, no primeiro momento, lá no nível 1, você tem um fechamento, né, total, porque você não tá ouvindo o outro, você não está no momento de escuta do outro. Depois tem um momento de mente aberta, o coração aberto, a vontade aberta, e assim por diante. Essa é com base na teoria do professor Otto Scharmer. Vamos falar agora sobre os tipos de escuta para entender o que está dando errado no ambiente organizacional. Que tipos de escuta são esses, né? Como que nós vamos compreender o que está acontecendo no ambiente organizacional a partir daquilo que a gente já falou lá atrás sobre a compreensão do clima organizacional e tudo isso que pode ser diagnosticado. Por isso que eu falei também sobre a importância do diagnóstico do sistema de comunicação dentro da sua empresa, para você compreender realmente o que precisa ser mudado na instituição. Nós temos aqui 4 tipos de escuta que nos ajudam a entender o que é melhor para o nosso contexto organizacional, para o seu setor público, para a sua instituição. A escuta surda, que é a primeira, é quando quem escuta prepara uma resposta sem prestar atenção à mensagem que recebe. Geralmente respostas gerais, respostas genéricas, que demonstram a falta de interesse, né? Às vezes uma pessoa chega, fala alguma coisa para você
Você só responde para ela, nossa, legal, bacana. Demonstra que às vezes você pode não estar realmente prestando atenção no que aquela pessoa quer te dizer, no que aquela pessoa quer te transmitir. Temos também a escuta julgadora. Semelhante ao modo surdo, devolve uma mensagem prematuramente, antes mesmo de compreender o que a outra pessoa quis dizer. Aqui, na escuta julgadora, você está escutando a pessoa até um determinado ponto, você já parou, você bloqueia, a pessoa está te dando uma informação, você bloqueia a partir daquele momento, porque você já formulou uma resposta a partir de um julgamento, a partir de um preconceito, a partir de uma concepção que você tem antes de escutar o que a pessoa tem realmente para te dizer. Esse tipo de escuta, que é a julgadora, pode prejudicar também as nossas relações. Digo mais para você, pode prejudicar as relações no ambiente profissional, mas pode prejudicar também as relações no ambiente familiar, porque a gente passa a bloquear a nossa escuta ao outro, a gente não consegue mais compreender o que o outro está querendo nos dizer, porque a gente sempre quer formular uma hipótese, e o pior, antes do outro terminar a sua colocação, a gente já dá uma resposta e não espera o fim da fala do outro. A escuta impaciente. Meu Deus, como tem pessoa impaciente e ansiosa em nossos dias, dada a grande carga de informação também, de coisas que a gente tem, de conteúdos que a gente tem, né? As pessoas não captam as mensagens. A pressa é percebida por quem fala. O interlocutor não se sentirá compreendido. Na escuta impaciente, quando você está trocando informações com uma pessoa que está vivendo esse momento de escuta impaciente com você, você percebe que ela não está prestando atenção em você pela rapidez com que ela te responde também e pela forma como que ela te responde. Então, nesse momento da escuta impaciente, a pessoa que está interagindo com a outra tem que ter muita paciência para não se tornar também o outro impaciente e romper o ciclo de diálogo, o ciclo de comunicação ali. E temos que ter muito cuidado também, porque todas essas formas de escuta que eu falei até agora, elas são formas desrespeitosas. Porque o outro, quando vem até você, dirigir uma informação até você, ele vem porque tem uma consideração, porque tem um respeito por você, ou mesmo porque quer se relacionar com você. Se você não tem uma boa escuta, se você não tem uma escuta propositiva ou uma escuta ativa, que a gente vai falar agora, você rompe o vínculo de relação com o outro. A escuta ativa, então, é entender a mensagem desde o ponto de vista da pessoa que fala. É o esforço para captar com atenção a totalidade e a essência da mensagem. É quase que um divã, sabe o divã do psicólogo? Então, a escuta ativa é um divã que você tem que exercer no cotidiano. Porque às vezes, por tanta coisa que a gente tem, pela pressa da informação, pela pressa de fazer tudo sempre muito rápido, a gente não para escutar o outro. A gente não para reter as informações que o outro quer nos dizer. Esse é um grande risco também que a gente corre no nosso cotidiano. A escuta ativa vem realmente para sanar isso. A escuta ativa é o parar para ouvir o que o outro tem a nos falar. Da mesma forma como em um determinado momento a gente pode precisar também que alguém nos escute. Então a escuta ativa é aquele emprestar um parzinho de ouvidos. Já ouviu esse ditado popular? Fulano vai me emprestar um parzinho de ouvido. É o momento da escuta ativa, que ele escuta realmente o que você está querendo dizer, o que você está querendo verbalizar. Bom, o autor Rubem Alves propõe a escutatória. Eu gosto muito dessa expressão porque hoje em dia você tem muitos cursos que ensinam a falar em público, ensinam oratória, ensinam retórica, que são as artes de falar bem em público, as artes de persuadir o outro por meio da comunicação, da expressão. O Rubem Alves propõe o quê? Que se criem escolas de escutatória, que já tem muita escola de oratória. Então, a partir do momento que o Rubem Alves propõe a escutatória, é uma escuta ativa. Ou seja, é a arte de escutar bem. Como a oratória é a arte de falar bem, a arte de persuadir por meio da comunicação, a escutatória é a arte de escutar ativamente o outro. Como precisamos de escutatória nos nossos dias, não é mesmo?
A escutatória, então, é escutar desarmado, não ter aqueles preconceitos, sabe, aqueles julgamentos, como aquelas outras escutas aqui, ó, julgadora, surdo, impaciente, propõe, mas é ir realmente desarmado para ouvir o que o outro tem a dizer. Deixar o outro falar, ponto muito importante, porque às vezes na ânsia de querer dar informação ou de querer dar um feedback, a gente não deixa o outro falar. Não fazer um festival da desgraça ou uma competição de problemas. Você sabe o que é isso? A pessoa vai lá, ô fulano, queria compartilhar com você, a situação tá ruim lá em casa, viu? Tá difícil lá, viu? Meu marido perdeu o emprego. Vai lá, compartilha isso. Daí a pessoa, ao invés de simplesmente escutar ativamente aquele desabafo, não. Ela começa um verdadeiro festival da desgraça ou uma competição de problemas. Você não viu nada? Lá em casa, meu marido bebe, chega bêbado todo dia. O seu, pelo menos, perdeu o emprego, tá lá em casa quietinho. O meu fica lá numa cachaça, chega em casa todo lá cheio de problemas, só traz rolo para casa. Então, esse é o festival da desgraça, ou a competição de problemas. A escutatória não permite isso. Porque a partir do momento que a gente se predispõe a escutar o outro, é o outro que fala naquele momento. Por isso, ó, atenção ao outro. É o outro que é importante nesse momento da escuta. Você vai ouvir realmente ativamente, vai escutar ativamente. Compreender o momento, o contexto e a situação pelos quais o outro está passando. Quando você tem a escuta ativa, a escutatória, você faz esse exercício de compreender o outro. É um verdadeiro exercício de empatia, né? De colocar-se no lugar do outro. Volto a repetir. Então, as relações interpessoais, todos precisam de todos. No clima organizacional, todos precisam de todos. Ou seja, na instituição, não é porque o fulano é o diretor, o ciclano é o coordenador, que ele é melhor que o outro que é lá um atendente, ou o porteiro, ou a recepcionista, ou a pessoa que limpa. Nada disso. Num sentido organizacional e nas relações interpessoais, principalmente para agir escutando, para exercitar a escutatória, todos precisam de todos. Mesmo que em algumas empresas isso não seja muito claro, mesmo que talvez no setor público isso não seja muito claro, todos são importantes no processo e todos dependem de todos. O sucesso da organização, da instituição, do poder público depende tanto do prefeito, que é o gestor máximo, quanto dos funcionários todos, colaboradores, até o senhorzinho que está lá ajudando na limpeza. Depende de todos. O sucesso dessa organização está na mão de todos. Bom, já que a gente começou a falar de sucesso, então, vamos falar sobre pensamento convergente e pensamento divergente e a influência desses pensamentos também nos nossos processos comunicacionais. Primeiro, é importante compreender o pensamento convergente. Ele é nada mais que a capacidade de elaborar e propor soluções a partir dos conhecimentos, das experiências e dos raciocínios lógicos. O pensamento convergente é orientado em direção a uma resposta que surge como a melhor. Dominado pela lógica e objetividade, em que dominar as operações mentais do tipo lógico-dedutivo são as questões mais importantes, né? Então, o pensamento lógico, o pensamento convergente, ele acontece a partir do sujeito, a partir das experiências que o sujeito já tem, a partir de tudo que o sujeito experimentou na sua vida. Esse é o pensamento convergente. Então, a partir de tudo aquilo que ele adquiriu na sua experiência, ele vai propor uma mudança, vai propor uma nova ideia, vai propor um sentimento, enfim, vai propor uma prática. Já o pensamento divergente, ele se baseia na capacidade de pensar e explorar mentalmente soluções originais. A criação implica na possibilidade de propor diferentes e inovadoras soluções para o mesmo problema. Ele vem a partir do objeto, não mais a partir da experiência do sujeito. Ele trabalha mais com uma solução original, uma solução que vai implicar uma transformação, mas a partir de uma originalidade, não a partir de uma experiência pessoal. Então ele vai propor diferentes e inovadoras soluções para o mesmo problema. Tem uma questão a ser resolvida, ele vai propor diversas soluções para essa questão, para que não se caia também
no desuso de pensar que é só a minha experiência que conta. Não, conta-se a experiência também dos objetos, da objetividade, do próprio pensamento lógico e racional. Bom, vamos falar agora sobre a complexidade das relações no ambiente profissional. A gente sabe, né, porque a própria experiência nos conta, e eu já falei isso também aqui no curso para vocês, o ser humano é extremamente complexo. O ser humano ele é repleto de qualidades, de dons, mas também ele tem limitações e defeitos e particularidades. Como eu brinquei, né, com a impressão digital, que não existe ninguém no mundo com a sua impressão digital, também não existe ninguém no mundo com a situação que você está vivendo hoje. Por quê? A sua situação é única. É única porque ela está inserida num contexto único. E essa situação pode influenciar lá na sua rotina de trabalho. Tem que ter muito cuidado, já falei isso, volto a repetir. Não levar os problemas de casa para o trabalho, porque isso pode atrapalhar realmente a sua produtividade. Pode atrapalhar no seu atendimento ao público aí na prefeitura, pode atrapalhar no seu atendimento aí na sua escola, na sua organização, enfim, na sua instituição pública ou privada. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa complexa gama de relações no ambiente profissional. É importante entender novamente que o ser humano ele é diverso. Por isso nós temos que identificar e diminuir os conflitos. Quanto menos conflitos no ambiente trabalhista, melhor. Mais produtiva vai ser a rotina da organização, da instituição, enfim, mais produtiva. Por isso tem que identificar quais são esses conflitos e diminuir. Em contrapartida, é necessário também identificar e potencializar os dons, as virtudes e as qualidades dos sujeitos que estão aí inseridos nessa organização empresarial. Potencializar realmente. É interessante até que a empresa proponha para os colaboradores, a empresa, o próprio setor público, propor que as pessoas façam uma análise SWOT pessoal. Fazer um planejamento, ver as suas potencialidades, as suas forças, as suas fraquezas e as suas oportunidades. Verificar tudo isso no âmbito pessoal, no aspecto profissional também, para que a pessoa possa se desenvolver. E isso eu tenho certeza que vai ajudar a acabar, identificar e diminuir os tais conflitos do ambiente trabalhista. É importante também acabar com a má comunicação ou interpretação equivocada dos fatos. Acabar com a interpretação equivocada dos fatos é muito importante também. Informar aos interessados sobre as questões da empresa, sempre informar os interessados sobre as questões pertinentes da empresa, manter contato direto, reuniões, informativos, enfim, fazer com que a comunicação flua de maneira saudável no seu ambiente trabalhista. A gente já falou, tem um módulo especialmente sobre a questão da importância da comunicação e a fluência das informações no ambiente trabalhista, mas volto a dizer, a organização de sucesso é aquela que flui a comunicação de maneira natural nesse ambiente, que os ruídos são os mínimos possíveis. É importante entender o outro e colocar-se no lugar dele, a tal da empatia que a gente já falou aqui, mas a gente sempre vai frisar porque a empatia realmente deve ser a base da comunicação com o outro. Nem todo mundo está bem todo dia, mas não precisamos mostrar para todos. Já falei isso várias vezes aqui, mas repito, porque a pessoa que vai receber o seu atendimento, o cliente lá na ponta, ou mesmo um paciente, ou mesmo o comprador, ele não precisa saber dos seus problemas. Ele foi lá na sua empresa, foi no seu setor público atrás de uma solução para o problema que ele tinha. Então, ele não foi para conhecer ou para querer saber dos seus problemas pessoais. É importante também compreender o papel do outro no meu crescimento pessoal e também compreender o meu papel no crescimento do outro. Olha só que interessante. Compreender a influência que eu tenho no outro para que o outro possa crescer realmente como pessoa, como profissional. Se eu passar a compreender esse papel, essa influência, eu vou viver melhor, vou viver em harmonia no ambiente trabalhista ou também na minha casa, seja onde for. Se a gente começa a compreender esse papel, essa influência, a gente vive melhor e em mais harmonia com os outros. O cuidado também com a palavra proferida. Palavra proferida, já dizia o poeta, é como uma pedra lançada, né? Cuidado, que às vezes no momento de nervosismo, no momento de
de agitação, ou às vezes no momento de que a gente não está prestando atenção nas coisas, a gente vai e profere uma palavra e depois a gente se arrepende. Então tem que ter muito cuidado. Essa é a complexidade, né, das relações no ambiente trabalhista. Porque quando você lida com os seres humanos, você está lidando com um ser complexo, com um ser diverso, com um ser que é transformado todos os dias, como eu falei lá atrás, né? Ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio e ninguém é a mesma pessoa que era 1 ano atrás. A gente muda. Espero que sempre para melhor. A gente pode mudar sempre para melhor, porque às vezes a gente muda para pior também se não tomar cuidado. Compreender também a tecnologia e a sua importância na intermediação das relações no ambiente trabalhista. A tecnologia, já perguntei isso, mas pergunto novamente, tem sido um empecilho ou tem sido uma aliada no ambiente de trabalho? A comunicação por meio das tecnologias estão ajudando ou estão atrapalhando? Estou falando no sentido bem prático mesmo, aquele grupo que você criou lá para a empresa, no WhatsApp ou no Telegram, ele tem servido para a sua funcionalidade última ou ele virou um grupo de bom dia, boa tarde, boa noite, figurinha, meme, enfim? Ele está cumprindo a sua função ou não? Pergunto para você, faça-se esse questionamento. Bom, agora vamos falar sobre as fases de desenvolvimento do ser humano, biografia e carreira. Qual a importância desses 2 elementos também na nossa caminhada? Começo perguntando a você, como sempre. Não poderia deixar de fazer uma perguntinha para você, né? Como está a sua carreira hoje? Se eu te perguntasse, você tem uma carreira? No serviço público, na sua instituição particular, enfim. Você tem uma carreira? O que você está fazendo para a sua carreira decolar? Ou você não está fazendo nada? A sua carreira hoje está meio morna? Não, estou tranquilo. E aí? Responda para você mesmo. Vamos lá. Bom, é importante conhecer que nas fases de desenvolvimento do ser humano, cada pessoa deve construir a sua própria história. E isso não é frase de música do Almir Sater, né? Todo mundo constrói a sua própria história, todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Apesar de ser frase da música do Almir Sater também, é um convite para nós. Será que nós estamos sendo realmente autor da própria biografia? Ou nós estamos sendo coadjuvantes? Estamos apenas assistindo a nossa vida passar diante dos nossos olhos e não estamos prestando atenção no que está acontecendo? Fica um questionamento para nós. Cada fase da vida tem as suas conquistas, isso é fato, você já sabe, você experimenta isso no seu cotidiano. Aí eu convido você, registre as suas conquistas e a sua trajetória. Registre como? Escreva, tem um caderno lá para você marcar, por exemplo, quando você concluiu o curso de comunicação, esse curso que você está fazendo. Marque lá, no dia tal, concluiu o curso de comunicação. Faça o seu caderninho profissional também, registre tudo que você for fazendo ali, para depois, quando você precisar fazer um currículo mais extenso, você puder colocar, às vezes, quem sabe até na plataforma, numa outra plataforma, esse currículo seu, você tem tudo anotadinho ali para você não deixar perder nada. Tudo é muito importante. Tudo. Sabe aquele curso que você assistiu lá de 2 horas, de 1 hora? Ele tem importância para você. Ele tem importância na sua carreira, na sua biografia. Então coloque, registre tudo isso, faça o seu diário profissional. O profissional de sucesso não vive buscando reconhecimento, mas sempre faz a sua parte com excelência. A pessoa de sucesso, ela não fica indo atrás, sabe, de reconhecimento, de alguém ficar elogiando, nada. Ele apenas faz a parte dele, da forma como tem que ser feita e com excelência. Os títulos, os reconhecimentos, enfim, os louros, né, como a gente costuma dizer, eles vêm como consequência da sua excelência na atitude. Olha só que interessante isso aqui também. Não se ache superior a ninguém. Humildade é sinônimo de sucesso. Compreenda sempre o seu lugar. Não queira achar que você é melhor que todo mundo. Por mais que você tenha um super currículo, que você tenha realmente uma super biografia, não se considere melhor que ninguém. Porque todos nós temos sempre a possibilidade de crescermos ainda mais, como também outras pessoas poderão nos ultrapassar, poderão vir novos talentos, novos profissionais. Um dia, eu achei interessante, uma partilha até para você, para mim é muito importante isso como comunicólogo. Eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com o Ricardo Boechat, que hoje já é falecido, né, que morreu num acidente. O Ricardo Boechat, eu perguntei para ele, né,
Como que funciona essa questão das tecnologias hoje para você como jornalista, para o Boechat, né? Eu perguntei isso para ele, essa entrevista até está disponível aí no YouTube, se você procurar você encontra. O Boechat me respondeu o seguinte: olha, Luiz, na nossa trajetória nós temos que estar preparados para tudo, inclusive para sermos atropelados por outros novos talentos. Ele falou isso fazendo referência ao jornalismo e às novas tecnologias. Os novos talentos vão nos atropelar se a gente não se atualizar, se a gente não tiver caráter. Achei muito forte essa fala dele. Os novos talentos vão nos atropelar se a gente não tiver realmente uma visão de continuidade. Essa lição que o Boechat me deu influenciou também a minha carreira como jornalista, como comunicólogo. E hoje eu vejo como é importante você se atualizar. E a atualização não é uma vez a cada 2, 3 anos, não. A atualização é toda semana. Toda semana lendo coisas novas, toda semana conhecendo novas informações, toda semana procurando realmente aprimorar aquilo que a gente já tem como conhecimento. É um processo contínuo. Não se conforme com o que possui hoje. Busque mais, sempre dentro de suas possibilidades. Isso vai ao encontro do que eu acabei de falar para você. Não se conforme, não fique parado no lugar comum. Ultrapasse, viva novas possibilidades dentro da sua carreira. Você só se desenvolve se buscar. O desenvolvimento pessoal, o aprimoramento da carreira não chegam sozinhos. Não vai cair um raio ali do seu lado e falar assim, olha, você deve fazer um curso sobre isso. Não vai cair nenhuma voz do além, nenhuma voz da consciência, nada disso vai acontecer. Você precisa buscar esse aprimoramento profissional e pessoal. Você precisa ir atrás desse aprimoramento. Como escutar os outros, então, pode transformar vidas? Primeiramente, exercitando a arte da escutatória, que é o que eu te falei antes, que eu falei para vocês antes, que o Rubem Alves propõe, né? A arte da escutatória, como promover a escuta nos nossos dias. Que é muito importante, gente. Falar, todo mundo sai falando aí o que quiser, mas escutar tem pouca gente predisposta a escutar realmente e escutar ativamente. Lembra da escuta ativa, né? Empatia na escuta. Já falamos isso, mas nunca é demais recordar. A empatia deve ser a base das nossas relações no cotidiano, deve ser a base das nossas relações trabalhistas, deve ser a base também da nossa escuta. Quando você escuta o outro com empatia, você primeiramente já escuta sem preconceitos, sem respostas prontas, sem fórmulas mágicas, que você passa a compreender o outro, o lugar do outro, na história dele mesmo. Fazendo isso com o outro, você também passa a se compreender. Bom, olha só, compreender e ajudar, jamais julgar. Não julgue o outro por um problema, por uma dificuldade, por uma situação que ele está passando. Amanhã pode ser você mesmo a passar pela mesma situação e também a precisar de ajuda. Então não julgue o outro, procure sempre ajudar, procure sempre mostrar caminhos também. Por que não? Se o outro vem até você, te procura realmente, se o outro procura você para que você possa fazer um processo de escuta, é porque o outro confia em você. Então proponha caminhos. Agora, depois de falar de todos esses contextos de comunicação, a importância da comunicação nas nossas relações de trabalho, eu quero fazer para você um apanhado, um resumão de tudo aquilo que a gente discutiu aqui nesse nosso curso de comunicação. No primeiro tópico, a gente falou, você deve se lembrar, da importância da comunicação. A gente fez um resgate sobre as ferramentas da comunicação, sobre a própria história da comunicação, como surgiram os equipamentos, as ferramentas, as tecnologias, enfim, e como essa comunicação influencia a nossa vida nos dias de hoje e nas nossas relações de trabalho. Depois, a gente falou também sobre a importância do ambiente de trabalho. Como que deve ser esse ambiente, como que deve ser a organização desse espaço e qual o papel que a comunicação tem nesse ambiente. Inclusive falamos sobre a importância de eliminar a rádio corredor, os momentos de fofoca, para que a comunicação flua de maneira eficiente, eficaz, integral, para que a comunicação seja realmente basilar na nossa relação no ambiente de trabalho, na nossa prefeitura, no nosso setor público, na escola, enfim, onde quer que você esteja.
Depois nós falamos também sobre as relações interpessoais. Falamos sobre a complexidade dessas relações, como podemos nos relacionar com o outro de maneira sadia, de maneira realmente que possa trazer benefícios tanto para nós como para o outro. Essas são as nossas relações interpessoais que se dão lá nos grupos de trabalho, enfim, com os nossos amigos. Depois falamos também sobre os processos verbais e não verbais, os sinais, as propagandas, enfim, como que tudo isso influencia. Às vezes, até mesmo subliminarmente, as nossas atitudes e as nossas práticas no cotidiano no ambiente trabalhista. Compreendemos a diferença entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Depois falamos também sobre a implementação de ideias novas. É isso mesmo, a dificuldade que às vezes um profissional encontra de propor e de implementar ideias novas na sua organização. Eu faço a provocação para você mais uma vez. Não se conforme com as coisas como elas estão. Proponha sempre ideias novas. Ouça o seu cliente, ouça o seu paciente, ouça aquelas pessoas que você está atendendo realmente, para que você, escutando essas pessoas, você consiga compreender quais as necessidades da sua empresa hoje. Nós falamos também sobre os caminhos de aprendizagem, quais são as possibilidades para que a gente hoje, no mundão tão conectado, tão cheio de tecnologia aí, que a gente encontre possibilidades de formação, de potencializar ainda mais a nossa carreira e o nosso currículo. Falamos também sobre a visão orgânica, a diferença da visão orgânica para a visão mecânica, sabe? Da gente ter realmente a visão sobre o todo da empresa e não como uma linha de produção em que todos fazem as mesmas coisas e são iguais, pensam iguais, não. Na visão orgânica entendemos o todo do processo e passamos a compreender a importância que esse todo exerce no dia a dia da minha empresa, do meu setor público, enfim, a importância dessa visão orgânica. Depois falamos também sobre as 3 dimensões do eu e como essas dimensões da pessoa humana influenciam no cotidiano do trabalho. O eu lá, ó, sabe? Aquela questão filosófica profunda, de onde eu vim, onde estou, para onde vou. Então, essas questões influenciam diretamente as nossas vidas. Falamos também sobre elas aqui para vocês do curso. A seguir, falamos sobre os níveis de escuta, a teoria do U, e como essa teoria influencia diretamente o nosso processo de comunicação. Os níveis de escuta nos ajudam a compreender que a verdadeira escuta boa, que traz resultados, é a escuta ativa. Exerça, então, no seu dia a dia aí, essa escuta ativa com seus colegas. Aproveite! A seguir, falamos também sobre pensamento convergente e pensamento divergente. Quais são as oportunidades que os 2 tipos de pensamento proporcionam para nós como profissionais no cotidiano, na nossa empresa ou no nosso setor público. A seguir, falamos também da complexidade das relações no ambiente de trabalho. O ser humano é ou não um ser complexo? É complexo sim, mas é dotado de possibilidades, de defeitos, de qualidades, de dons. Nós temos que descobrir o que é melhor em nós e potencializar isso para que sejamos cada vez melhores profissionais, melhores pessoas para a nossa empresa, para a nossa instituição pública e para aqueles que convivem conosco. Depois falamos também sobre as fases de desenvolvimento do ser humano, biografia, carreira, qual a importância que o currículo exerce também no nosso cotidiano como profissional. Ó, turbine o seu currículo, hein? Aproveite aí a internet, diversos cursos, diversas possibilidades para que você se torne um profissional ainda melhor no dia a dia. A seguir, falamos também sobre os tipos de escuta. Como que essas escutas influenciam o nosso dia a dia? Você tem escutado o outro ou você tem apenas ouvido? Olha que o ouvir é um processo fisiológico. Você ouve um barulho, você escuta uma pessoa. Você tem escutado ativamente os outros quando essas pessoas te procuram? Quando essas pessoas procuram você para uma conversa? E aí, como que está o seu dia a dia no contato com o outro, dentro da empresa, na sua casa, na sua família, enfim? E enfim, algumas dicas de como escutar os outros. E a dica mestra dessa parte veio do querido Rubem Alves, promover a arte da escutatória. Que tal exercitar essa arte no nosso cotidiano? E por fim, falamos sobre a arte da escutatória do querido Rubem Alves.
como promover essa escuta no nosso cotidiano. Hoje em dia, olha, deixo essa dica para você. No nosso mundo, tão tomado por tecnologias, tão repleto de informações, a gente não para ouvir o outro. A gente não sabe se comunicar bem, porque a gente sabe somente, às vezes, postar uma foto no Instagram, postar alguma coisa lá no Facebook, mas a gente não sabe realmente interagir com o outro. A comunicação com as nossas relações de trabalho, como eu falei, lembra que eu falei sobre a questão do currículo? Tomar muito cuidado com o que posta nas redes sociais? Então, a comunicação, ela exerce forte papel no nosso dia a dia de trabalhador. Então, use bem as ferramentas de comunicação, use a seu favor, use como uma grande arma, como um grande instrumento que você pode aí mais para frente pegar e falar assim, olha, eu tenho um portfólio online, por exemplo. Por que não? Se você for um profissional dessa área que precisa fazer um portfólio online, por que não ter esse portfólio online? Se você não for um profissional dessa área, que queira talvez ter um portfólio online, você pode ter o seu caderninho profissional. Essa é uma dica de ouro que eu deixo para você, hein? Faça o seu caderninho profissional com as suas anotações dos cursos, de tudo que você for fazendo. Vá anotando para você, quando precisar realmente ter um outro currículo, quem sabe para mandar para alguma empresa, para alguma prefeitura, enfim, para preencher alguma vaga, algum cargo, você tem um currículo prontinho com tudo aquilo que você fez. A grande dificuldade das pessoas hoje é identificar suas próprias qualidades. Às vezes você pergunta para a pessoa, qual que é a sua qualidade? A pessoa fica assim, divagando. Identifique as suas qualidades. Identifique também as suas coisas ruins. Não é só identificar as coisas boas, não. Identifique as coisas ruins. Porque às vezes você tem uma qualidade que pode sanar um defeito que você tem. Então, identifique as suas qualidades, identifique as suas falhas de comunicação. Como a gente está falando aqui num curso de comunicação, isso é muito importante. Identificar as suas falhas de comunicação. Às vezes é uma falha simples, que você tem um vício de linguagem. Às vezes eu tenho um vício de fazer... Você tem que identificar isso aí em você. Às vezes, durante algum vídeo, alguma outra coisa, você pode perceber que às vezes é uma falha simples que você pode sanar com um outro gatilho, enfim, com uma outra solução. Você vai arrumando soluções para sanar problemas, para sanar questões que às vezes atrapalham, interrompem, se tornam como que ruídos de comunicação para você. Aí eu convido você também a identificar os ruídos no seu dia a dia. Esse é um ponto importante do nosso curso que você não pode esquecer, não. Identifique os ruídos. Faça uma lista de coisas que atrapalham a sua comunicação no dia a dia. Faça aquele exercício que eu dei o exemplo, sabe? Pessoal na empresa, fazer um círculo, falar uma frase no pé do ouvido e ver como que essa frase vai chegar no final das contas. Para você ver como que o ruído influencia o nosso cotidiano, o cotidiano das nossas empresas. Falando sobre a questão dos ruídos, que eu já falei bastante aqui para vocês no curso, mas é sempre bom recordar. Um ruído, gente, pode ser desde uma pessoa que está atrapalhando a sua comunicação, pode ser, por exemplo, você está no meio de uma gravação e entrar um gato ou um outro animal te atrapalhar na gravação, o gato vai esbarra em tudo, imagina só se acontece isso. O ruído pode ser isso aqui também, ó. O ruído pode ser um barulho que você faz. Vai sair no microfone, não vai, produção? Sai tudo no microfone, ó. É um ruído de comunicação. Você pode bater uma palma, alguém batendo palma na hora, vai te atrapalhar na compreensão. Então compreenda bem o que é o tal do ruído no processo, naquela fórmula de comunicação. Volta lá naquela aula, olha bem a questão do ruído, compreenda, porque quando você compreende, você pode sanar realmente isso. Você pode conseguir acabar com ele e sempre vai ter, gente, um ou outro ruídozinho em maior ou em menor proporção. E fique atento às crises também. Crise tanto de imagem institucional da sua empresa, quanto de imagem pessoal também. Lembre-se, quando você está com o uniforme da empresa, você representa a sua empresa. Então não vai fazer nenhuma besteira por aí, saiu da empresa lá com o uniforme da empresa e fez uma bobeira. Nossa, agrediu alguém, alguma coisa, não vai sair lá, fulano agrediu alguém. Vai sair, o fulano da empresa tal agrediu alguém. Tem que ter muito cuidado, então, para você realmente não se auto-sabotar nesse processo de comunicação, dentro ou fora da sua empresa. Esse curso, ele teve o objetivo de te mostrar realmente
como as ferramentas de comunicação estão presentes no nosso dia a dia e como elas influenciam as nossas atitudes. E também como nós influenciamos os outros por meio das ferramentas de comunicação. Só foi possível você participar desse curso graças a uma tecnologia, graças a uma ferramenta, a uma câmera que está aqui ao meu lado e a um slide que está aqui do meu lado. Olha só, graças a essa tecnologia foi possível você participar aqui do nosso curso e fazer com que realmente essa compreensão tanto do conceito de comunicação quanto das próprias práticas comunicativas chegassem até você. Lembre-se sempre, comunicação. Comunicar é criar conexão. Como você está se conectando com os outros? Você está comunicando valores para os outros? Ou você não está comunicando nada? As pessoas olham para você e não são capazes de identificar nada. Num diálogo, por exemplo, o que você transmite para as pessoas? Então saiba, a comunicação é o elemento basilar de toda a história humana. Você tem elementos de comunicação presente desde o início da história humana até os nossos dias e vai continuar. Se a gente só existe enquanto humanidade, foi porque foi possível documentar, catalogar, criar história, tudo isso por meio da comunicação. A narrativa, os antigos contavam suas histórias, iam passando de boca em boca, porque não tinha possibilidade de marcar, graças às ferramentas de comunicação, às técnicas de comunicação. Então eu convido você, conheça, procure mais sobre as ferramentas de comunicação, pesquise aí na internet, você tem um mundo à sua disposição, que são os próprios sites, as ferramentas, as tecnologias da inovação e da comunicação. Use tudo isso ao seu favor. Eu tenho certeza, se você fizer isso, vai passar o tempo, você vai olhar e vai falar assim, realmente, o professor Luiz Fernando tinha razão. E se você quiser alguma outra informação, quiser falar com a gente também, tem os nossos contatos para vocês aí. O meu e-mail é luisfmiguel.prof, de professor, @gmail.com. Está disponível no começo da nossa apresentação um e-mail para você também. Se você tiver alguma outra dúvida, quiser fazer alguma outra partilha, pode entrar em contato com a gente. Eu tenho certeza que esse curso poderá ajudar você também na sua prática e no seu profissionalismo. Agradeço realmente pela partilha, por possibilitar que eu chegasse até você também com esse curso, que a gente pudesse interagir, mesmo que à distância. Então, use e abuse desse curso. Use para tudo que você precisar aí. Lembre-se, as ferramentas de comunicação influenciam nossa vida pessoal, profissional e social. Pessoal vai envolver o aspecto familiar, profissional lá no trabalho e social com os amigos, com o dia a dia, tudo que você precisar fazer aí. Agradeço a você que compartilhou comigo desse curso, que compartilhou, que realmente pôde participar. Esse momento de revisão eu preparei justamente para que você pudesse ter a noção de tudo que foi falado aqui no curso. Você vai receber também esse material, tá bom? Essa apostila vai ficar à sua disposição também para que você possa conhecer, pesquisar, ler todas as referências que nós colocamos ali, todas as partes que são citações, tem as referências lá certinho para que você possa conhecer e aprofundar melhor o conteúdo. Mas busque mais, não pare aqui não, tá bom? Aqui foi só para dar um gostinho de quero mais para que você possa pesquisar mais e compreender mais sobre a importância da comunicação na sua vida e no seu trabalho. Bom, é isso aí então. Quero agradecer você que assistiu esse curso, esse momento de conhecimento e de crescimento. Lá no comecinho não pude me apresentar direito, né? Meu nome é Luiz Fernando Miguel, eu sou professor de filosofia e também sou comunicólogo, né? Formado em jornalismo. Eu tenho especialização em docência no ensino superior, educomunicação e também em gestão estratégica de marketing digital. Tenho diversos outros cursos aí nessas áreas, não vou ficar falando o currículo todo para vocês aí, porque não precisa realmente, mas tem à disposição de vocês aí também todas as atividades, os cursos que eu realizei aí, para que vocês possam também conhecer. E não perca tempo com o que não vale a pena, eu sempre falo isso. Os dias passam e nós todos também passamos. Tudo de bom para você, faça bom proveito desse conteúdo e repasse para frente também para que outras pessoas possam compreender a importância da comunicação nas nossas vidas. Um abraço, tudo de bom, valeu, tchau, tchau!